Neste primeiro programa da série, veremos como realizar em um paciente a entrevista e o exame físico geral. A entrevista e o exame físico minucioso são de grande importância na coleta de dados do cliente. A obtenção e análise de dados através das queixas e dos sinais encontrados no paciente nos possibilitam identificar a situação clínica do paciente. Ao coletar dados de um cliente, você deve se perguntar sempre de quem, para quê e como estou coletando esses dados. Quais os instrumentais que devo utilizar para coletá-los? Qual é o modo correto de coletá-los e quais medidas devo obter com essa coleta? Qual o método propedêutico que devo empregar? Quais os dados devo coletar? Onde registrá-los? O que fazer com estes dados coletados? O método que a enfermeira utiliza para cuidar do seu paciente de forma crítica, sistematizada e organizada é o processo de enfermagem. As suas fases são coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento da assistência, implementação e avaliação. A fase de coleta de dados, também chamada histórico de enfermagem, é realizada através da entrevista e do exame físico que você aprenderá nesta série de vídeos. A enfermagem tem como objetivo a assistência ao ser humano. Esta assistência principalmente nas suas experiências relacionadas à saúde e à doença. Para exercer sua ação, o enfermeiro, a enfermeira tem que ter capacidade de observação, de interação e de tomada de decisões. Essas tomadas de decisões, os enfermeiros as fazem baseadas em modelos teóricos conceituais, retirados de ciências básicas e já de conhecimentos elaborados próprios da enfermagem. Para a ação no processo de enfermagem, ele tem que ter um referencial teórico, modelo conceitual em que basear todas as etapas do processo de enfermagem. Nosso programa abre explicando o que é a entrevista compreensiva. A entrevista compreensiva propicia a compreensão de como é a pessoa, como ela encara o processo saúde-doença, quais são suas perspectivas de cuidado e como ela pode participar do plano de cuidados que será estabelecido pela enfermeira e cliente. Estou bem. Maria, é importante que a senhora fale dos seus sentimentos, das suas preocupações, para que a sua estada aqui conosco seja menos estressante. Ele saiu tudo bem, não me pareceu muito bem. A senhora está preocupada com alguma coisa? Exige certas habilidades da enfermeira, tais como saber ouvir e entender, saber explorar os dados que o cliente traz sem invadir seu espaço pessoal, demonstrar interesse e conhecimento, ser receptivo, estabelecer comunicação com o cliente para que ele se sinta à vontade em responder perguntas. Individualizada, a entrevista compreensiva utiliza os recursos da comunicação verbal e da não verbal e possibilita esclarecimentos de ambas as partes para a validação do que está sendo dito. Além disso, se essa interação inicial for positiva, o exame físico poderá ser realizado num clima de confiança e familiaridade. É importante que a estudante de enfermagem experiencie oportunidades de entrevistar o paciente junto aos familiares. Ela vai perceber que nessas situações ela consegue colher alguns dados importantes que auxiliarão na construção de um planejamento de assistência de enfermagem mais rico e individualizado. Além disso, essa situação ajuda a preservar a unidade familiar. A ação da enfermeira consiste em cuidar do paciente integralmente, usando procedimentos específicos que são sempre intermediados pela relação interpessoal. Está previsto que o cuidado integral atenda às necessidades tanto físicas quanto às emocionais emergentes do paciente, que são decorrentes da internação e do adoecer. Para sistematizar a assistência de enfermagem ao paciente, a enfermeira, assim, estará também avaliando as condições emocionais e, para isto, centrará a atenção sobre o nível de ansiedade,
os dados referentes a si mesmo em relação à autoimagem, ao autoconceito, à autoestima, ao nível de esperança, à própria identidade e à viabilidade do projeto vital. Ainda, a enfermeira deverá estar atenta quanto ao sentimento de pesar, de solidão, à interação social, à adaptação à realidade, ao uso de estratégias defensivas, à síndrome de estresse, ao potencial suicida e à manifestação de conduta auto- ou heteroagressiva. A enfermeira, ao examinar o paciente e avaliar as condições emocionais, usando a entrevista compreensiva, terá subsídios para estabelecer o diagnóstico de enfermagem e propor intervenções, visando otimizar a assistência integral ao paciente. Para realizar o exame físico, a enfermeira utiliza os seus órgãos dos sentidos, juntamente com instrumentos próprios. É necessário que a examinadora reconheça os sinais clínicos através dos recursos da semiologia, que são inspeção, palpação, percussão e ausculta. O exame físico divide-se em exame físico geral e específico dos sistemas. O exame físico geral revela o paciente externamente. A avaliação é feita por meio da inspeção e, em algumas situações, da palpação. A primeira avaliação que é feita do paciente visa obter informações sobre o seu estado geral. Isso é feito avaliando a repercussão a partir da resposta do indivíduo à doença. É importante saber se houve perda da força muscular, perda de peso e qual é o estado psíquico do paciente. Feito isso, o estado geral do paciente é avaliado entre bom, regular e mal. O tipo morfológico é outro aspecto que deve ser avaliado porque muitas patologias estão associadas a ele. O tipo morfológico pode ser brevilíneo, normolíneo, longilíneo. O procedimento deve ser o seguinte: preferencialmente colocamos o indivíduo em pé para realizar corretamente a avaliação. Em seguida, fazemos a relação do pescoço, braços, ossos frontais, mãos e dedos. O próximo passo é realizar a medida dos dados antropométricos. Os dados de peso e altura contribuem para a avaliação do estado nutricional do paciente. Os sinais vitais são dados fundamentais do exame físico, pois permitem que se estabeleçam valores básicos para o paciente, facilitando o registro de alterações das condições de saúde do mesmo. A temperatura deve ser medida com auxílio do termômetro e pode ser verificada na cavidade bucal, retal, axilar e pavilhão auricular. O termômetro deve ser colocado e permanecer entre 5 a 7 minutos. A temperatura axilar varia de 36 a 37 graus. As variações são traduzidas pela febre ou hipertermia se estiver acima desta faixa e hipotermia se estiver abaixo. A medida da pressão arterial é realizada com o auxílio de um esfigmomanômetro com um manguito de tamanho adequado, largura 20% maior que o diâmetro do membro e comprimento suficiente para envolvê-lo totalmente. E um estetoscópio para auscultar os sons de Korotkov, que ocorrem quando o relaxamento do manguito permite o fluxo sanguíneo na artéria que foi comprimida. A pressão arterial deve ser medida em ambos os braços e também nos membros inferiores, se for detectada alguma alteração. O pulso é medido preferencialmente na artéria radial, contando-se durante 1 minuto inteiro o número de batimentos e verificando-se as suas características. Intensidade pode ser cheio ou filiforme, e ritmicidade pode ser regular ou irregular. A frequência cardíaca pode diferenciar-se do pulso devido a arritmias cardíacas. Pode ser verificada através da ausculta do pulso apical ou da visualização pelo cardioscópio, caso o paciente esteja monitorizado. A frequência respiratória deve ser verificada também durante 1 minuto inteiro, sem que o paciente tenha consciência deste procedimento para que não haja alterações.
Deve-se observar também características como o ritmo e a profundidade, além de avaliar a presença de desconforto respiratório. Dados sobre o padrão respiratório e também sobre as condições de oxigenação do paciente, se em ar ambiente, em oxigenoterapia ou em ventilação mecânica, também devem ser anotados. A avaliação da facies é muito importante. Por meio da expressão fisionômica e da forma do rosto, é possível notar se algo está alterado em função de alguma patologia ou pelo uso de medicamentos. Por exemplo, geralmente a facies de um paciente renal evidencia-se por meio de edema de pálpebras e do rosto. A atitude que o paciente demonstra caracteriza o seu comportamento, que pode ser passivo ou ativo. É importante verificar o ritmo, a amplitude e a natureza dos movimentos do paciente. Da mesma forma, ao se avaliar o tipo de marcha, deve-se observar o equilíbrio, claudicação ou qualquer alteração motora. O decúbito assumido pelo paciente no leito pode ser ventral, dorsal ou supino. Esse decúbito pode ser obrigatório ou indiferente. A posição do paciente no leito já pode identificar algo de muito importante. Muitas patologias podem obrigar o paciente a ficar em uma determinada posição, como nos casos de dispneia, dor, contraturas ou paralisias. A avaliação da pele através da inspeção deve ser feita levando-se em consideração a raça e pigmentação. Avalia-se o grau de hidratação que pode ser visto na inspeção quando há uma extensão do corpo com pele ressecada. E a avaliação do turgor é feita pela formação de uma prega e a avaliação do retorno dessa pele à normalidade. Também é feita a avaliação da coloração, que deve ser realizada num ambiente claro à luz do dia. Podemos encontrar uma pele pálida, descorada, ou ictérica, que é a pele amarelada. Também descrevemos a presença de petequias, pequenas manchas vermelhas que podem estar distribuídas pelo corpo ou em algum local delimitado. Hematomas, manchas e lesões como nódulos, máculas, pápulas, vesículas e bolhas devem ser verificados. A cianose da pele é avaliada sobretudo nas extremidades, juntamente com a perfusão periférica ou enchimento capilar das extremidades, que é verificado apertando-se a polpa digital e avaliando o tempo de retorno da circulação. O edema pode estar relacionado ao sistema cardiovascular, renal ou periférico. Pode apresentar variações na consistência, na duração e horário do aparecimento. A pesquisa do edema é feita pela inspeção e palpação. Na inspeção, vemos o aumento do volume, o desaparecimento das proeminências ósseas e também pode ocorrer o aparecimento de marcas de correntes, de roupas ou calçados. Na palpação, é feita a compressão digital, causando uma depressão na região comprimida, o chamado sinal de Godet. A distribuição de pelos pode estar relacionada com a idade, mas também com algumas patologias ou com o uso de medicações. Essa avaliação é feita na inspeção dos anexos. Durante a inspeção dos anexos é importante observar também as unhas do paciente. Normalmente são róseas, lisas e convexas. Algumas patologias podem deformar as unhas, como pneumopatias crônicas, cardiopatias congênitas ou até infecções, como as micoses. As mucosas devem ser inspecionadas com bastante rigor, verificando-se a sua coloração e hidratação. A presença de icterícia ou descoramento é evidenciada na mucosa ocular e a cianose apresenta-se frequentemente nos lábios e na língua. A coleta de dados deve estar apoiada num modelo assistencial que atenda o seu cliente para obter resultados favoráveis ao seu tratamento. Os dados coletados são muito importantes, pois permite que sejam realizados processos mentais de raciocínio que levam a estabelecimento de hipóteses diagnósticas que serão confirmadas com mais dados, permitindo então denominar-se os diagnósticos.
planejar, portanto, a partir da denominação dos diagnósticos, a sua assistência, implementá-la e avaliá-la. Você deve registrar os dados de forma sistematizada em um instrumento de coleta próprio, para poder avaliar se a sua hipótese será confirmada através do resultado obtido após a implementação da assistência planejada por você. Saiba, portanto, o que coletar, por que coletar e como coletar estes dados para obter resultados nas suas ações.